Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Olá, irmãos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, mais um domingo que podemos nos reunir, mesmo que de forma virtual, para louvarmos e exaltarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que na medida do possível todos estejam se cuidando, se prevenindo, usando máscara, se cuidando. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Certamente os momentos que vamos passar aqui juntos nessa noite, o Senhor nos abençoará. Nosso desejo, o nosso pedido é que o Senhor receba o nosso louvor, que nessa noite o Senhor ouça as nossas orações e que possamos mais uma vez sermos fortalecidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Quero convidar você nesse momento inicial do culto a fechar os olhos. Vamos orar, falar com o Senhor, pedirmos que o Senhor nos direcione durante todo esse culto, os momentos que vamos passar juntos, e que tudo que fizermos nessa noite seja para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, e somos gratos a ti, Pai querido, por esse espaço que o Senhor nos possibilita de estarmos
juntos com os nossos irmãos, através da internet, aqui no nosso canal no YouTube. Que essa noite seja uma noite de bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, que eles sejam alcançados, ó Deus, pela Tua misericórdia, que as enfermidades sejam repreendidas, que as necessidades sejam atendidas, que a Tua misericórdia mais uma vez venha sobre as nossas vidas e que a Tua potente mão esteja estendida mais uma vez nessa noite para nos abençoar. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, por esse espaço onde podemos nos reunir para Te adorarmos, louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Fica conosco, Senhor, que esses momentos sejam momentos de alegria porque estamos na Tua presença, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite, fala aos nossos corações, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos ouvir a nossa leitura devocional dessa noite e logo em seguida nós teremos alguns louvores. Será o nosso momento de louvar e exaltar o nosso Deus. Se alegre, estamos na presença do Senhor e na presença do Senhor há fartura de alegria. Vamos ouvir a leitura bíblica devocional desta noite e vamos louvar ao Senhor com intensidade, com alegria. Abra o seu coração, exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos, em nome de Jesus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre essas águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me respondeu. Em tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar
mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu louvarei. Meus queridos, amados irmãos, chegamos ao momento mais importante do culto. Já fizemos leitura bíblica, já oramos, já dedicamos momentos de louvor e adoração ao nosso Deus, cantamos hinos de louvores ao nosso Deus. E como é bom quando estamos juntos para tributar louvores, para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. É maravilhoso, mas esse é o momento mais especial do culto. É o momento onde vamos receber a palavra de Deus, onde a palavra do Senhor será ministrada para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a edificação da igreja, para a nossa edificação. A palavra do Senhor que nos ensina, palavra de Deus que nos orienta, palavra de Deus que nos fortalece, palavra que é verdade para as nossas vidas, palavra que é luz para o nosso caminho. Eu convido você agora a prestar atenção, se desligue de toda alguma outra atividade, de toda conversa, e ouça aquilo que o Senhor tem nessa noite para a sua vida. Palavra do Senhor para a nossa edificação e para a glória do seu santo e eterno nome. Nessa noite nós temos um convidado especial e conhecido de todos vocês. É o reverendo José Drailton, pastor da IPI Central lá de Cuiabá, nosso amigo, nosso irmão, e certamente o que o Senhor já falou ao seu coração, ele vai compartilhar conosco nessa noite. Vamos ouvir, receber a palavra de Deus nessa noite com o nosso amigo e irmão reverendo José Drailton. Vamos receber a palavra de Deus. Tu que estás assentado subiremos
está em Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Uma porção já bem conhecida de todos nós. Diz assim a boa palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo este lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Boa palavra do Senhor. Amém? O texto que nós lemos nos informa que, tendo Moisés morrido, Deus agora chama Josué e diz para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, morreu. Levanta-te, dispõe-te, porque você vai conduzir este meu povo. Eu serei com você, eu estarei com você. Você não tenha medo, tão somente esforce-te, tenha bom ânimo para fazer conforme tudo quanto o meu servo Moisés te ordenou. Olhe para os mandamentos, olhe para a palavra, olhe para os ensinamentos de Moisés, fale dele de dia e de noite para o povo. Não se esqueça da palavra do Senhor, não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, porque fazendo assim, você será bem-sucedido por onde quer que você andar, e eu serei com você, disse o Senhor. De modo que essa palavra então veio ao coração de Josué, que eu fico imaginando. Olha que desafio agora estava nas mãos de Josué. Substituiu o maior líder de todos os tempos até aquele momento e, portanto, de toda a história vem se tornar. Josué sabia quem era o povo que ele iria liderar. Josué sabia os desafios que ele haveria de enfrentar. Josué sabia os gigantes que ele teria que enfrentar, os inimigos que estavam diante dele. E eu fico pensando então, como ficou o coração de Josué, quando Deus chama aquele homem com essa tarefa, com essa missão de ser o sucessor, de substituir o grande líder, seu mestre, aquele que ele havia seguido e percebia como era a sua caminhada e percebia os desafios, as dores, as agruras que ele passava no exercício da sua missão. E agora ele que era servo, ele que era auxiliar, foi chamado pelo próprio Deus para aquela grande missão, para aquela grande tarefa. Olhando para o texto que lemos, refletindo a vida de Josué, a sua caminhada, eu quero compartilhar com você pelo menos 4 aprendizados que eu tive e que espero todos nós tenhamos, a fim de que possamos, diante dos dias que estamos vivendo, dias desafiadores, dias difíceis, nós possamos lidar melhor com esses desafios
e nós possamos então viver melhor diante de todos esses desafios. Então o que é que nós aprendemos em primeiro lugar, refletindo esse texto, refletindo a vida de Josué? É que coragem não é ausência de medo, mas a disposição de encará-lo. Pense comigo, você acha que Josué não teve medo? Você acha que não veio frio no coração de Josué? Você acha que certamente não ficou trêmulo? Você acha que ele não ficou espantado diante daquele momento que ele estava vivendo e diante do desafio que ele teria a enfrentar? Sim, certamente Josué sentiu-se temeroso diante daquelas demandas. Nós já aprendemos juntos que a ideia do temor passa exatamente pela nossa sensação diante de algo que percebemos ser maior do que nós, diante de algo que nos sentimos vulneráveis, diante de algo que nos percebemos em risco, diante de situações em que não temos o controle, a rédea. Então, em circunstâncias em que nos sentimos impotentes, a sensação, o sentimento que nos ocorre é o medo. E já falei aqui também que o medo, no seu primeiro momento, ele é saudável. O medo, de uma certa forma, é importante que eu e você que nós tenhamos, porque o medo, no primeiro momento, é um dispositivo de alerta. No primeiro momento, é um dispositivo que nos coloca em estado de atenção, de cuidado, de prevenção, de precaução. O medo, no primeiro momento, nos prepara para não sermos precipitados, para não termos ações desnecessárias e precipitadas. Então, nesse sentido, o medo é importante. E o medo revela a nossa humanidade, revela as nossas limitações. É inerente à condição, à natureza de todos nós, seres humanos. E Josué certamente teve essa sensação. E foi exatamente por isso que Deus falou para Josué que diante dessa situação que estava agora diante dele, ele precisava não temer. E eu creio que quando Deus fala não temas, Deus estava sabendo exatamente que ele temeria, como todos os seres humanos temem e temeriam. Deus estava dizendo para ele, quando vier o medo, encare o seu medo. Quando você estiver diante de uma situação de medo, não seja dominado por ele, não seja vencido por ele, não seja paralisado por ele. Faça o que você precisa fazer, ainda que as suas sensações sejam de insegurança, de instabilidade, de vulnerabilidade, de impotência. Ainda que você se sinta sem o controle da situação, faça o que você precisa fazer, viva como você deve viver, se comporte como você deve se comportar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para Josué, não deixe que as sensações de impotência paralise você, lhe enfraqueça, lhe traga aflições, lhe abata e faça com que você pare e queira voltar atrás. Então Deus está dizendo para Josué, encare os seus medos. Quem de nós, de algum modo, não tem se sentido temeroso nesse tempo que estamos vivendo? Nós temos visto queridos partindo, temos ouvido de informações de gente querida próxima de nós internada. Alguns passaram, venceram, outros estão internados. Antes eram pessoas distantes de nós, agora são pessoas próximas de nós. Então quem nunca teve essa sensação de insegurança, de impotência, de vulnerabilidade, de falta de controle? E aí o que é que nos ocorre ao coração? Exatamente essa sensação. E qual é a palavra de Deus para você, meu irmão? Qual é a palavra de Deus para você? Qual é a palavra de Deus para você e para mim? É a mesma palavra que ele deu para Josué. Meu filho, minha filha, não temas. Não temas, não deixe a aflição tomar conta do seu coração, não deixe a ansiedade lhe abater, não deixe que a sensação de descontrole, de vulnerabilidade, de uma situação que é maior que você lhe paralisar, lhe secar os ossos, lhe tirar o sono.
lhe fazer voltar atrás, deixar de viver. Viva, siga em frente, continue caminhando, continue dando os passos, continue vivendo. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis e você não tenha o controle dela, lembre-se, disse Deus a Josué, e eu digo aqui, o Senhor estava com Josué, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. Eu e você podemos perder o controle da situação e por isso nos ocorre o medo, mas Deus continua sentado no alto e sublime trono e ao mesmo tempo continua na nossa vida presente, está no controle de toda a situação e Ele, somente Ele pode dizer para mim e para você, não temas. Em segundo lugar, pequenas experiências nos preparam para grandes desafios. Ou podemos até dizer, pequenas experiências nos preparam para grandes oportunidades. As duas sentenças cabem aqui. Pequenas experiências nos preparam para grandes desafios e também as experiências que vamos passando nos preparam para grandes desafios. Como falei no início, Josué servia humildemente a Moisés. Era diligente, leal, era dedicado ao seu líder, serviu em vários momentos até que o Senhor chamou para suceder Moisés. O que é que eu percebo? É que a trajetória de Josué, as experiências pequenas que ele foi tendo com Moisés, lidando com os embates quando o povo se levantava, lidando diante de situações de escassez, lidando diante de desafios de ver o mar fechado, diante do desafio de perceber sem água, sem comida, e ele caminhando com Moisés, ele vivendo aquelas experiências, enquanto ele passava por aquelas pequenas experiências auxiliando Moisés, Deus estava preparando Josué para as experiências maiores que ele haveria de passar. Deus estava preparando Josué para maiores desafios que ele teria na caminhada. E mais ainda, Deus estava preparando Josué para grandes oportunidades. E qual era a grande oportunidade? Liderar o povo de Israel, conduzi-lo até a terra prometida e entrar naquela terra. De modo que as vivências que Josué foi tendo na caminhada, as experiências difíceis, os desafios que ele estava tendo em pequenas proporções no contexto dele ser um auxiliar, não era ele o primeiro o responsável. Todo aquele processo de dificuldade que ele estava vivendo junto ao grande líder Moisés, ele estava sendo preparado para os grandes desafios que ele haveria de enfrentar e ele estava sendo preparado para as oportunidades que iriam se descortinar diante dele naquela caminhada. As nossas experiências, meus irmãos e irmãs, as experiências difíceis, as adversidades, as provações, os contratempos, não vêm, não devem vir na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de um servo do Senhor, para nos enfraquecerem, para minarem a nossa fé, para tirar a nossa esperança. Não vem para tirar o nosso olhar do Senhor, não vem para desanimarmos e voltarmos atrás, não vem para que fiquemos aflitos e desesperados. Mas as experiências, elas nos preparam para maiores desafios, e quem sabe também para as oportunidades que em meio a todas essas situações, Deus tem preparado para mim e para você, Deus tem preparado para a igreja do Senhor. Quais as oportunidades que Deus tem colocado para você e para mim, diante desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Deus então está preparando a mim, preparando a você, preparando a igreja, para que possamos, fortalecidos, firmados, resilientes pela graça de Deus, possamos então ser farol para um mundo que está aflito, possamos ser boca de Deus para um mundo que está sem direção, sem esperança. Pequenas experiências nos preparam para grandes desafios e grandes oportunidades. O terceiro aprendizado que nós temos é que confiança no Senhor nos fortalece para grandes batalhas. Foi exatamente isso que ocorreu com Josué. A confiança que Josué nutria no coração, no Deus de Moisés, que também era o seu Deus, fez com que ele se fortalecesse, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de encorajamento de Deus para Josué, fez com que ele se fortalecesse
para encarar os desafios, as batalhas que ele tinha, e repito, não eram poucas. Um povo que o próprio Deus disse, um povo de coração duro, um povo de dura cerviz, um povo desobediente, um povo murmurador, reclamador, um povo idólatra. E Josué tinha visto o quanto que Moisés sofreu para liderar aquele povo. Então ele sabia o tamanho do seu desafio. Ele mesmo tinha ido como um dos espias, então ele viu os vários povos que haveriam de enfrentar. Ele conheceu Anak e os filhos de Anaquins, que eram gigantes, homens altos, mais ou menos na minha estatura. Homens altos, valentes, homens de guerra. Josué sabia que ia enfrentar tudo aquilo. Mas enquanto ele caminhou, vivendo aquelas pequenas experiências, você está entendendo? Às vezes a gente quer que a nossa fé cresça, já vivendo grandes experiências, mas guarda o que eu vou falar. A nossa fé é como um grão de mostarda, que ela é pequenininha, e ela vai crescendo e se desenvolvendo até que se torna grande hortaliça. Então a nossa fé vai crescendo e vai se desenvolvendo, à medida que nós vamos vivendo as pequenas e médias experiências, até que vamos sendo fortalecidos e preparados para enfrentar e viver grandes experiências. Por isso que a palavra do Senhor diz que a nossa caminhada tem que ser de fé em fé, de glória em glória, avançando, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, disse o profeta. E aí, em cada momento que a gente vive, eis que as oportunidades que nos dá o Senhor de ir crescendo na fé, de ir amadurecendo na fé, de nos tornando cristãos mais maduros, mais confiantes no Senhor. A caminhada de Josué foi forjando Josué, foi fazendo de Josué um homem mais confiante, acreditando mais em Deus, com a sua fé mais firmada em Deus, de modo que quando Deus o chama para um desafio maior, ele não desmorona apesar de perceber-se impotente, mas ele então guarda a memória de tudo que Deus já fez na vida dele, na vida de Moisés, na vida do povo. Ele então se apropria da palavra que Deus está lhe dando naquele momento. E ele então lembra que Deus nunca falhou nenhuma das suas promessas a Moisés. E então ele guarda firme no coração a convicção de que pode confiar no Senhor. Porque o Senhor esteve com Moisés e foi fiel. O Senhor esteve com ele e foi fiel. Eles chegaram até ali porque Deus havia cuidado de cada um deles. Então ele recebe a palavra e ele crê que o Deus que esteve com eles até aquele momento, como ele tinha prometido, continuaria com ele a travessia do Jordão até chegar à terra prometida. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está conosco para atravessarmos o Jordão que está diante de nós. E esta deve ser a nossa confiança. Finalmente, aprendemos para viver melhor nesses dias, que a obediência à palavra do Senhor é a garantia da nossa vitória. Vamos repetir juntos? A obediência à palavra do Senhor é a garantia da nossa vitória. Foi exatamente isso que Deus falou para Josué. Deus falou para Josué no verso 8: não cesses de falar no livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, depois de teres feito isso, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querido irmão, querida irmã, a obediência à palavra do Senhor é a garantia da nossa vitória. Diante de tudo que Josué precisava encarar, Deus falou que estaria com ele. Deus falou que ele não precisava temer. Deus falou que lhe daria vitória, que lhe conduziria em triunfo, que ele entraria na terra, que ele lhe daria aquele povo.
ele só precisava fazer uma coisa. Ele só precisava fazer uma coisa: ler, meditar, falar da palavra, estar atento à palavra, guardar a palavra, para fazer tudo quanto nela estava escrito. Aí Deus promete, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outra tradução fala, serás bem-sucedido por onde quer que andares, terás sucesso nessa empreitada, vencerás os desafios, vencerás os inimigos, tomarás posse da bênção que eu prometi para você, a terra prometida. E qual era a condicionante de Deus para Josué? Guarde, obedeça a palavra. E nunca mudou, queridos irmãos e irmãs. Desde o Éden até hoje, eis o segredo, eis a chave para que nós possamos vencer os nossos inimigos, o mundo, a carne, o diabo, vencer as crises que nós enfrentamos, as perseguições, vencer diante daquilo que colocamos diante de Deus como causa que agrada ao seu coração. Qual sempre foi a condicionante de Deus? Guardar a palavra dele, guardar os conselhos dele, guardar os seus mandamentos, colocar em prática os seus mandamentos. Alguns textos da palavra do Senhor, poderia citar aqui centenas de textos, falando dessa condicionante de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, que as bênçãos do Senhor, é claro que na sua bondade e misericórdia, até os ateus recebem alguma graça comum, mas lembre que as promessas de Deus são para aqueles que guardam e obedecem a sua palavra. Tiago nos exorta dizendo, Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, sejam cumpridores, sejam praticantes da palavra. Deus disse através de Moisés, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse eles e os seus filhos para sempre. O que a gente aprende do Senhor é para que a nossa vida aqui seja melhor. E para que a gente possa desfrutar das melhores de todas as vidas, a vida eterna em Cristo Jesus. Síntese da nossa mensagem, você consegue lembrar? Aprenda mais e vive melhor. Primeiro, coragem não é ausência de medo, mas a disposição de encará-lo. Segundo, pequenas experiências nos preparam para grandes desafios ou grandes oportunidades. Terceiro, confiança no Senhor nos fortalece para as grandes batalhas. E quarto, a obediência à palavra do Senhor é a garantia da nossa vitória. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos mais uma vez, porque temos a tua palavra. Graças te damos mais uma vez. Obrigado pela tua palavra. Pai, eu quero colocar na tua presença a minha vida, a minha família, a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, suas famílias, a vida dos meus irmãos e irmãs que nos acompanham em seus lares. Apresentamos no teu altar, Senhor. Pai querido, percebemos nossas limitações, nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, nossa impotência. Percebemos, ó Deus, e diante dos desafios, dos problemas, das crises que enfrentamos muitas vezes, o medo tem tentado dominar o nosso coração e a nossa mente. Muitas vezes o medo tem trazido aflições, muitas vezes o medo tem tirado o nosso sono, muitas vezes o medo tem nos deixado inquietos e até nos enfraquecido na fé e na esperança que nos propõe o Senhor. Pai, mas que bom que nós temos a tua palavra, e a tua palavra mesmo declara que é a palavra do Senhor quem gera fé em nossos corações. A fé vem pelo ouvir, e a tua palavra, Senhor, que nos renova na fé,
na esperança. É a tua palavra que nos dá vigor e renovo espiritual. É a tua palavra que traz serenidade à mente, luz à mente. É a tua palavra pelo teu Espírito que refrigera a nossa alma. É a tua palavra que transforma o estado do nosso coração. É a tua palavra que nos dá novas percepções do ambiente, do momento em que nós estamos, e como luz para o nosso caminho nos aponta os novos horizontes no Senhor. É a tua palavra, e nós queremos te agradecer, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha e nos fortaleça, para que juntos, fortalecidos no Senhor e pelo Senhor, possamos encarar os medos, possamos encarar os desafios, possamos nos fortalecer em Ti, possamos, ó Deus, em cada experiência, Senhor, ó Deus, aprender com elas, crescer com elas, nos aproximar mais do Senhor por meio delas. Possamos ter, ó Deus, a clareza de que nada acontece na nossa vida por acaso, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o Seu eterno propósito. Então, ainda aquilo que não entendemos, ainda aquilo que nos incomoda, ainda aquilo que deixa temerosos os nossos corações, a Tua palavra diz: coopera para o nosso bem. Dá-nos, ó Deus, o renovo desta compreensão, da plena confiança de que a nossa vida está em Tuas mãos, que não cai um fio da nossa cabeça sem a Tua permissão, nem mesmo branqueia sem a Tua permissão, assim como não cai uma folha da árvore sem a Tua permissão, que os nossos dias, a nossa vida está em Tuas mãos, e que o Senhor que nos formou no ventre da nossa mãe e tem conduzido a nossa vida até aqui, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Firma essas convicções em nossos corações, em nome de Jesus, para a Tua glória e para o nosso bem viver. Amém. Amém.
vitória terás. Eu sei que Ele te dará seu poder, seu amor e livre será. Bem, meus queridos e amados irmãos, infelizmente chegamos ao fim de mais um culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus, e agradeço demais ao Senhor por você ter passado esse momento conosco mais uma vez nessa noite. A minha oração é que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, que o Senhor repreenda todo o mal, toda a enfermidade, que o Senhor continue suprindo a necessidade de cada um de vocês, que o Senhor continue nos abençoando. Espero que vocês tenham uma semana extraordinária. Certamente o Senhor estará conosco, assim como esteve hoje, estará amanhã, depois da manhã e assim sucessivamente, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria. Lembrando os irmãos que no próximo domingo, domingo de Páscoa, é o domingo onde celebramos a ressurreição de Cristo. Será um culto especial, um domingo especial. Teremos ministração da Santa Ceia e desde hoje você se prepare, consagre a sua vida. Esse período de Quaresma é um período de arrependimento, de contrição, de olharmos para nós mesmos e rever tudo aquilo que nós fazemos que tem desagradado ao nosso Deus. É um momento de reflexão. Domingo vamos celebrar juntos, celebrar a vida abundante, vida em Jesus Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele habita em você, habita em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, desde já, vamos deixar agendado e marcado esse compromisso para o próximo domingo, celebrar a vida em Jesus Cristo. Vamos celebrar o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo. No mais, queridos, que Deus abençoe a todos vocês e que vocês não percam a esperança. Estamos vivendo momentos difíceis, mas não esqueçam, o Senhor está conosco e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quero nesta noite me despedir de você e convidar você a juntos fazermos a oração que Jesus nos ensinou. E logo em seguida vamos nos despedir com a bênção apostólica. Vamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, ó Deus. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Recebam, pois, a bênção do Senhor nessa noite. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Amém, queridos. Tchau, até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, fiquem todos em paz.